Agora a gente vai falar a palestra do Fábio Carneiro, Brasil, maior exportador mundial de algodão. Bom dia. Bom dia a todos. É uma satisfação estar de novo aqui na CCS. Eu queria agradecer em nome do Santana essa receptividade. É o nosso terceiro evento do Cotton Brasil aqui. Acho que no primeiro evento a gente conseguiu encher umas 3 fileiras dessa aqui, né, Breno? Depois a metade. É uma satisfação ver esse auditório cheio para discutir dentro de um evento do Cotton Brasil. Então, obrigado por todos aqueles que desde o primeiro evento estavam aqui, como para todos que estão aqui nesse dia. Foi incumbido da minha parte passar uma mensagem aqui da Brapa, essa conquista do primeiro lugar de exportação do algodão brasileiro. Esse gráfico mostra uma hegemonia muito grande né, dos Estados Unidos e parece ser uma coisa pontual, essa conquista do primeiro local, e a mensagem que a gente quer trazer que não é. A gente está consolidando essa primeira colocação e vai ser, sim, um fato diferente que estava no mercado de algodão. Um fato que traz responsabilidade, um fato que traz desafios e oportunidades para nós. Então, a gente pode dizer que esses desafios serão grandes, mas é um resultado de um trabalho muito consolidado, não só pela Brapa, mas pela ANEA e por todos os integrantes da cadeia que participam. Esse protagonismo do algodão não é só dos produtores, ele é também do Porto de Santos. Isso que é importante, a gente colocou aqui, então, a divisão, né, dos principais exportadores do volume de algodão. Então, Qingdao, na China, movimentou 2,1 milhões de toneladas na safra 22-23, né, que encerrou. A gente superou Qingdao, então Santos hoje é o maior porto de movimentação de algodão do mundo. Isso traz responsabilidades, desafios e oportunidades. Eu acho que isso também não é só da cadeia produtiva do produtor, mas também da cadeia em todo. Hoje, então, além de a gente ser essa questão do maior exportador, a gente é o maior exportador de fibra responsável, certificada socioambientalmente. A gente é o terceiro maior produtor e o principal fornecedor da indústria têxtil doméstica. Então, a gente atende a indústria doméstica e também um importante fornecedor mundial, e contribuímos aí para 10 milhões quase de empregos no Brasil, de toda a cadeia têxtil. Então, dentro das fazendas, são 40 mil empregos formais, fora os temporários e toda a cadeia que tem, mas são 10 milhões de empregos gerados por todo esse setor. Então, é um setor muito importante para o Brasil, nessa questão econômica, como já destacou o Breno. E não se produz só fibra. Eu acho que isso que é importante. A gente produz muito caroço, temos aí iniciativas, né, de como colocar o óleo de algodão no RenovaBio, estamos trabalhando para isso, temos trabalhado também na questão de energia, na questão do óleo vegetal e de todo esse consumo que se produz. Então, só 40% do que é produzido é fibra naquele hectare. Teve uma migração importante, eu acho que a maioria daqui sabe, mas quem não sabe, eu acho que o algodão não é uma coisa nova no Brasil, é uma coisa que tem ciclos, né, é uma cultura que teve vários ciclos, e hoje, um último ciclo acabou em 1990, devido à chegada do bicudo, mas também pela formalização dos empregos, uma coisa que não é ruim, uma formalização. A nossa Constituição trouxe uma formalização dos empregos, um desafio diferente do modelo antigo que era produzido, até que alguns produtores viram a oportunidade e levaram esse algodão para o cerrado, né, como uma opção de segunda safra, uma opção de sair da matriz de soja e milho. Então, nasceu um novo modelo de alta gestão com o ESG, na verdade, desde o começo, com um respeito socioambiental. Então, é um trabalho que se começou desenvolvendo lá as sementes, uma oportunidade, uns desafios, e hoje chega a uma liderança. Então, a gente reduziu os hectares plantados no Brasil de algodão. Isso que é importante. É um modelo muito eficiente e aumentamos a produção, saindo de 4 milhões hoje para metade dessa área plantada. Tá? Esse modelo, hoje, baseado na água da chuva, na verdade, 92% da produção ela é baseada na água da chuva, nós conseguimos produtividades muito próximas à China e à Austrália com valores irrigados. Se colocar alguns
pivôs da Bahia aí nem se fala, né? Eu acho que essa produtividade, essa eficiência, essa questão que tem trazido esse destaque, isso é um resultado desse trabalho da gestão da eficiência produtiva. Isso, pensando numa outra ótica, é uma economia de terra. Hoje, produzir algodão no Brasil se economiza terra, na verdade, de se produzir em outros modelos. Então, é importante ter isso na cabeça. É um modelo bastante eficiente. Se a gente colocasse toda a produção do mundo da forma que é produzida no Brasil, se economizaria terra, se liberaria a área agrícola para produzir alimentos e outras questões. Então, sem desmatar um hectare. A gente tem uma produtividade e um incentivo muito forte. Então, hoje, para produzir um bale de algodão, se precisa de 0,3 hectares, e no mundo a média é de 0,3. 2 milhões de hectares representa apenas 0,2% do nosso território. Não é quase nada, na verdade. Então, 63 milhões de área total, de área agrícola, tem uma oportunidade gigante de crescimento. Eu acho que o Brasil é único nisso. Não precisamos nem deslocar outras produções. Esses 2 milhões não são exclusivos para algodão. Se produz soja também nessas regiões, pode-se produzir outras culturas, pode-se rotacionar com outras culturas. Então, a oportunidade de expansão ela é muito forte no Brasil. A gente tem muitas áreas possíveis, não precisando nem entrar no pasto aqui, né, de 151 milhões de hectares. É um absurdo, né, de terra disponível que a gente tem para produzir algodão de forma eficiente. Esse trabalho é do produtor, mas é do produtor também organizado. Dentro da Abrapa, e capitaneado pelo Márcio, nós temos aí 9, agora quase 10 associações estaduais filiadas, um trabalho muito conjunto de levar os desafios, uma representação de trazer os desafios e trabalhar em conjunto. Esse trabalho ele é dividido em 4 principais pilares. Eu acho que isso que é importante, cada um tem o seu trabalho, não só de promoção institucional, mas assim de trabalho de trazer resultado para o produtor, organização da cadeia. Eu queria começar aqui pela rastreabilidade. Então, todo mundo conhece, cada fardo hoje tem uma identidade, tem uma etiqueta colada, tem um sistema por trás que traz esse controle da gestão do nosso, onde foi produzido, onde foi certificado, onde foi beneficiado, se tem certificações, se não tem. Então, hoje, você escaneando essa etiqueta do SAI, a gente consegue trazer toda a história da produção do algodão. Isso é muito importante, tem sido muito discutida a rastreabilidade, e isso, o Brasil é um diferencial muito grande. A Abrapa continua investindo, é o programa mais antigo da Abrapa, hoje o SAI, e mesmo assim hoje ainda passa por atualizações, por melhorias e por questões de trazer mais informações e essa rastreabilidade, e a gente derivou isso para o resto da cadeia, né? Entregar só na fiação essa etiqueta não era suficiente, levar para o consumidor final com uma rastreabilidade, com uma certificação socioambiental, é isso que o consumidor quer ver. Na verdade, a gente precisa cada vez mais incentivar. Então, o SOABR nasceu nessa questão de levar para o consumidor essa rastreabilidade e essa certificação. A qualidade, foi muito falado pelo Santana, a questão do trabalho também da Abrapa de fazer um laboratório em Brasília para auditar os outros laboratórios, para contribuir, né, na classificação, no treinamento, na discussões técnicas. Então, o CBRA foi fundamental, é um programa bem mais novo, mas acho que já todo mundo conhece os resultados da qualidade. A promoção, sou de algodão para o mercado doméstico, e o Cotton Brasil, né, essa iniciativa conjunta com a ANEA e com a Apex para o mercado internacional. Deixei por último a sustentabilidade, não por acaso, eu faço a gestão desses programas na Abrapa, e hoje, basicamente, nós temos 3 programas de certificação. O primeiro deles é da Fazenda, nasceu em 2005 no estado do Mato Grosso, muito tempo, com outro nome, com outra iniciativa, mas um trabalho muito organizado, muito forte na questão trabalhista, na questão ambiental e na questão das boas práticas agrícolas da fazenda. Hoje temos o benchmark internacional com a Barry Cotton e temos aí desenvolvido outras parcerias também para trazer para o produtor essa oportunidade de trazer o benefício dessa certificação, mas também de trazer esse compliance para a cadeia. Essa iniciativa foi derivada para o ABR, para as unidades de beneficiamento em 2020 e 2021. Essas unidades de beneficiamento
tem normas diferentes, é uma indústria dentro da propriedade, basicamente. E a gente trouxe, então, toda a questão trabalhista, ambiental, para as unidades de beneficiamento. É um programa bem mais novo, que está ainda com adesões crescentes, né? Mas a importância de um acidente de trabalho, né, numa fazenda, numa algodoeira, hoje nos leva muito a trazer essa organização, esse trabalho e essa questão. E, por último, eu acho que o mais novo programa da Abrapa, em conjunto com a ANEA, eu acho que é um dos primeiros programas que não é de autonomia da Abrapa, é o ABR-Log. O ABR-Log, ele nasceu com essa sabedoria atrás, né, das questões trabalhistas e ambientais, mas nós pedimos para a equipe da AGE fazer essa adequação para um terminal retroportuário. Então, o que o terminal retroportuário pode trazer de boas práticas para a preservação, então, dessa qualidade e essa padronização? Por que isso é importante? É não só trazer a segurança de mais um elo de quem movimenta esse algodão, mas também a gente conseguir mostrar essa forma organizada de trabalho e com um terceiro falando que a gente está fazendo corretamente. Então, nasceu o ABR-Log por causa dessas condições dos fardos, né? Então, as visitas das missões nos mostram, né, uma coisa que visualmente nos traz um incômodo muito forte. Eu acho que essa imagem aqui foi a que deslocou a Brapa a fazer, né, o seu Júlio a voltar e trazer. Nós temos que fazer. Olha o americano bonitinho e nós tudo sujo, rasgado, estrupiado. Então, o seu Júlio voltou para casa, a gente precisa movimentar isso com o seu Miguel também. Então, eu acho que você fazer um trabalho de certificação, de rastreabilidade, entregar isso na forma, né, então a gente não pode fazer isso. Claro que não vai se resolver de um dia para o outro, não vai se padronizar os fardos e ter todos o mesmo tamanho, mas o objetivo é ter essa melhoria, entregar de uma forma diferente para questões. Então, a BR-Log começa no recebimento desse terminal retroportuário. Então, a auditoria pode trazer o checklist de chegar de caminhão. Isso traz também alguns desafios que a gente começou a ver que o ABR-UBA pode melhorar. Então, a gente pode ver que o recebimento, o armazenamento dos fardos nas nossas algodoeiras pode melhorar. Então, trouxe também indicadores nos últimos anos para as algodoeiras, nas auditorias de certificação, a gente trazer essa padronização também para o ABR-Luga. Então, é isso que desenvolve, na verdade, isso que traz essas melhorias de cadeia, é um programa trazendo melhorias para o outro. Claro que, hoje, se você entrar no site da Control Union, um dos programas de certificações que você vai encontrar lá é o ABR-Log. Então, nos traz uma satisfação ter o nosso programa, né, num rol de regenerativo, de outras certificações. Também tem um programa, né, da Abrapa, da ANEA, em conjunto das certificações. Então, você pode ver todos os terminais, o certificado, baixar. Então, a gente precisa ter uma auditoria de terceira parte, hoje realizada pela Control Union, para falar se é que segue essas questões. Então, hoje está disponível, esse é o certificado, já temos bastante gente, estamos esse ano crescendo e precisamos muito que os terminais retroportuários de Santos, principalmente, aderem mais em conjunto conosco. A gente precisa dessa comunicação em conjunta. Essa comunicação hoje já nos trouxe até resultados. Na Turquia, a gente recebeu um feedback muito bacana que um comprador levantou no evento do Cotton Brasil e falou: vocês estiveram 2 anos atrás aqui, eu vi que vocês criaram um programa e eu já vi resultado de melhoria. Está perfeito? Não está. A gente tem muita coisa ainda para melhorar. Mas na Turquia se desova na indústria. E ele falou: eu já vi e vocês prometeram e fizeram. Então, isso é uma promoção de uma forma responsável, uma promoção que você gera confiança para o seu comprador. Eu acho que esse é o objetivo do Cotton Brasil, não apenas fazer um marketing, né, lá fora, não apenas falar que nós somos os melhores, que somos os maiores, mas sim reconhecer alguns desafios. Eu acho que o BR-Log é reconhecer um desafio que a gente tem, cada vez terá mais, né, esse desafio da logística não vai acabar hoje, então esse desafio vai cada vez mais ter, mas a gente tem uma forma organizada de tratar isso. Eu acho que isso é trazer as pessoas junto, é trazer essas questões de gerar confiança para o nosso comprador. Por isso, a gente precisa de muito mais terminais também aderindo ao ABR-Log em Santos. Tá? Queria terminar só com a perspectiva para 2025. O Breno já trouxe essa questão do aumento, né, do volume de exportação. Então, a gente tem começado um pouco mais devagar do que o ano passado nas exportações, mas um volume crescente de exportações.
Na área plantada, não quer dizer que o algodão está tão bom assim. Eu acho que a rentabilidade, né, os preços estão muito baixos, na verdade, mas a soja e o milho está pior. Então, eu acho que isso que leva a esse crescimento ainda, essa organização. Claro que tem muito investimento, o algodão não é simplesmente você plantar, vou decidir plantar para o ano que vem. Então, tem investimentos que estão sendo feitos, que estão crescendo a área, e tem também esse incentivo do preço das outras estarem pior, mas a margem do algodão ainda está muito baixa, muito apertada. Isso leva, então, a produção lá de 3,9 milhões de toneladas para a próxima safra, uma safra grande, uma safra muito grande para trazer numa linha de tendência de produtividade dos últimos 5 anos. Essa safra não começou tão bem, né? A gente começou com atraso de plantio no Mato Grosso, principalmente. Então, o plantio que começava da soja lá em setembro, esse ano levou outubro para começar a deslanchar. Então, não é só flores, nós temos preços baixos, nós temos um calendário mais apertado, que ainda bem que veio a chuva, né, que o pessoal conseguiu plantar e trazer, mas isso, com certeza, um calendário mais apertado, a operação também no campo, né, ela fica mais desafiadora, você vai ter que apertar mais a soja, né, para matar, para colocar o algodão também no calendário ideal. Então, aqui há um desafio tanto de preço como de calendário no campo esse ano, não é só flores. Isso resulta, então, num volume excedente exportável, que o Breno já trouxe, de mais de 3 milhões de toneladas hoje. Essa é a expectativa. Nós não plantamos essa safra, mas a gente tem aí mais de 3 milhões de toneladas que precisam ser exportadas, 95%, 99% ainda por aqui. Então, a gente precisa de vocês cada vez mais eficientes, cada vez mais trazendo esse volume. Isso é uma oportunidade para nós, né? Não como cadeia, como para o produtor, para todo mundo que atua nessa cadeia, mas esse volume nos traz esse desafio, e é por isso que a gente está aqui hoje, para trazer essa organização e essas falas de como a gente pode ser mais eficiente aqui no terminal, e também convidá-los para participar do ABR-Log. A minha apresentação é bem rápida. Eu gostaria de convidar o Olivier também para complementar a minha apresentação. O Olivier é da Macroinfa, foi contratado pela AMPA e pela Brapa para desenvolver um trabalho também de desafios para os produtores, então é importante uma complementação. Então, seja bem-vindo, Olivier. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em Santos, aqui na Associação Comercial de Santos, para fazer essa apresentação aqui do Cotton Day. O que eu vou apresentar para vocês são alguns slides de 2 estudos que foram feitos. Um para o Mato Grosso, para a AMPA, né, e o outro para o Matopiba, que foi para a Brapa, referente justamente aos desafios logísticos. Então, aqui nós vamos estar focando em Santos, mas tenham em mente que nós, na realidade, estudamos o Brasil inteiro, todos os portos, possibilidades, e olhando alternativas também para Santos, caso o Santos não conseguir atender a demanda crescente que nós estamos, que tanto o Breno quanto o Fábio mostraram. Então, vamos lá. Bom, isso aqui é um repeteco, mas mostrar um pouquinho que Santos está crescendo, né, está responsável aí por 96%, isso já foi falado. Esse algodão produzido, ele é produzido ali tanto na região aqui do Mato Grosso, né, que é o grande, principal produtor, mas também muito forte aqui o Matopiba, um pouquinho Goiás e Minas. E isso está indo desde aqui, né, do Alto do Maranhão até Santos, o que mostra a eficiência, quer dizer, a importância que Santos tem na cadeia produtiva do algodão. Em Santos, em particular, bom, nós temos, vocês todos sabem que nós temos 3 grandes terminais de containers. A maior parte do algodão está sendo exportado pelo BTP, seguido pela Santos Brasil e pelo DP World. Então, essas são aqui as exportações que estão vindo aqui para Santos. Nós mapeamos, como parte do estudo, nós mapeamos todos os armazéns alfandegados, Redex, tudo que podia estar dentro da retroárea, verificando o que existia, o que não existia em termos de movimentação, onde estava a sua localização. Nós fizemos isso para o Brasil inteiro, mas especificamente para Santos, nós mapeamos esses aqui. E mapeamos também como que chega esse algodão até Santos. Então, aqui, mostrando, por exemplo, a logística, né, básica, as alternativas logísticas, que hoje em dia o algodão do Mato Grosso chega. Então, ele pode chegar, né,
fazer um transporte rodoviário aqui até a Baixada Santista, num armazém, aqui onde você faz o cross-docking, e aí depois faz um transporte rodoviário até o terminal, né, o BTP, TECOM, o DP hoje, ou, se não, uma outra possibilidade, ele vai até Rondonópolis, onde é estufado, desce aqui pela Brado, vai até o Cesário, e do Cesário faz de novo um last mile para chegar até os terminais. Então, essas as alternativas mais frequentes utilizadas pelo algodão do Mato Grosso. Já para o algodão do Mato Piba, você tem também o posicionamento igual, ou seja, chegando até diretamente de caminhão, né? Se você vê as distâncias que são percorridas, nós estamos falando de 2.355 quilômetros aqui do Baixo Grande Ribeiro, só para dar um exemplo. São grandes distâncias que são percorridas para chegar até Santos, ou se não, também já agora com uma nova opção também, através da Brado, já em Anápolis, e descendo pela Brado, pela Rumo, né? Descendo para o Cesário e de lá indo para o TECOM. Bom, isso é o seu consultor, e o papel do consultor é pôr o dedo na ferida. Então, nós mapeamos, entrevistamos exportadores, entrevistamos produtores, entrevistamos o pessoal dos armadores, os terminais da retroárea, todo mundo, os operadores, todo mundo, para saber quais eram os principais problemas enfrentados. Tá? E isso aqui nós estamos vendo quais são os principais geradores de gargalos para exportação no Porto de Santos. Então, é isso aqui que nós precisamos atuar para melhorar. É isso que vai permitir que a gente consiga atender às necessidades do setor de exportação de algodão, que está em fase crescente. Nós estamos falando aí de 125, 130 mil containers, 240 mil TEUs ali. Então, a gente mapeou aqui os principais problemas. Primeiro, os problemas dos terminais. E aqui, como eu falei, o consultor gosta de apontar o dedo na ferida do aqui no E. Então, alguns não vão gostar, outros... Bom, mas aqui, o que foi falado nessas entrevistas todas? A DP hoje não tem flexibilidade, tem custos mais altos. Os navios extraloaders na importação aumentam o número de contêineres nos pátios dos terminais, congestionando a exportação. Os terminais estão reduzindo a janela de tempo dada para os REDEX levarem a carga pronta para embarque, de 7 para 1,5 dias, lotando os armazéns. Isso vem com o que o Breno falou agora há pouco. Fila de caminhões para entrega dos contêineres cheios em curto espaço de tempo. Aumento do risco de perder o embarque no navio. Menos de 60% das cargas embarcam no tempo contratado. Problemas de calado que necessitam de dragagem recorrente. Perda do embarque no navio, que gera custo extra na estadia no terminal portuário, ou custo extra de detention, caso não tenha sido entregue e volte fique no armazém. Então, nós temos aqui um dos principais problemas, é a redução da janela de embarque, a ser resolvida. Quando a gente fala dos problemas dos armadores, problema nos terminais do sul do país, chuvas geraram impactos em Santos pela transferência de carga. Então, de fato, nós tivemos problemas ali intensos, também tivemos problema com a portonave também tirando, ficando só com um berço, porque ela está fazendo o investimento no berço, então isso também tirou carga de lá, e assim por diante. O TECOM Rio Grande teve problemas. Bom, armadores fazem rolagem, deixando os contêineres armazenados no armazém ao invés do terminal, às custas do exportador. Armazém aguarda para retirar contêiner vazio próximo ao embarque para evitar custo detention. Retirar vazios em cima da hora aumenta o risco de disponibilidade, o que gera reclamações de falta de contêineres vazios para retirada. E atrasos de navios de até 20 dias geram redução da janela de embarque nos terminais portuários, o que lota os terminais. Então, assim, problemas ali com os armadores, os atrasos nos navios e o conflito sobre o local de armazenagem. Vamos continuar. Retroárea. Olha, a retroárea tem bastante coisa, então eu acho que tem bastante pessoal aqui da retroárea, então vamos lá, quais são os problemas? Tanto o açúcar quanto o café utilizam os mesmos operadores, armazéns e fiscais do mapa, então você acaba competindo por eles. Né? Aumento das exigências da Receita Federal tornou mais cara a operação dos armazéns REDEX, exigindo investimentos em adequações, que é o CAPEX no ativo, além de maiores custos operacionais para manter a conformidade. Redução no número de armazéns que perderam a autorização de operar como REDEX por falta de adequações e investimentos, o que transferiu o problema para os terminais. Lotação dos armazéns existentes obriga-os a rejeitarem instruções de exportações já emitidas por falta de espaço para receber novos volumes. Alguns REDEX deixaram de trabalhar com algodão. Falta espaço para estufagem. As trades recorreram aos armazéns gerais, porém com aumento de custo e risco, pois o desembaraço alfandegário é feito no terminal. Armazéns chegam a cobrar 50% a mais por conta da urgência. Sobre a estadia dos caminhões com fardos que ficam esperando liberar espaço no REDEX.
Número de fiscais do mapa é insuficiente para a quantidade de instruções das diversas commodities exportadas via Porto Santos, que gera atraso em processo de atestados fitossanitários. Então, nós temos dois grandes problemas, diminuição da armazenagem em Redex e a insuficiência de fiscais do mapa. Por fim, os acessos. Os fardos de algodão que chegam antes ou que atrasam geram gargalos nos armazéns. Aí já é problema dos produtores, né? Ou das traders. Baixo limite de capacidade da ferrovia, sendo que a operação de algodão na Brada, em Rondonópolis, já atingiu metade da sua capacidade de 30 mil contêineres por ano. A ligação ferroviária entre Sumaré e Santos não aceita vagões do double deck. Falta de um ramal ferroviário no BTP, terminal responsável pelo maior volume de algodão, obriga a Rumo a descarregar na cesárea e fazer last mile rodoviário. Toda a movimentação ferroviária colapsa na cesárea, pois esta não tem vazão. Problemas na recepção dos fardos e contêineres. Bom, nós apontamos os principais problemas, mas também fizemos algumas sugestões aqui para a Brapa, para a AMPA, para os seus associados, né? Ou seja, primeiro, como tentar resolver a redução da janela de embarque? Então, uma coisa que nós falamos assim, olha, não é um problema exclusivo do algodão. É um problema também que o pessoal da carne, o pessoal do café vai estar enfrentando. Então, a sugestão era atuar em conjunto com outras associações que sofrem do mesmo problema, pressão junto aos terminais para ampliação da janela de embarque, pressão para a inclusão de cláusulas de janela mínima de 3 dias nos contratos de concessões de terminais. Então, por exemplo, no STS 10 que está vindo aqui, a gente incluía essa cláusula, né? Atraso nos avisos, aí os armadores. Então, de novo, atuação em conjunto, pressão comercial junto aos armadores para a inclusão de cláusulas de multas por atraso de navios, avaliação de contratos take or pay com armadores, que por sua vez já possuem acordos comerciais com ferrovias, armazéns e terminais portuários, que garantam suas operações de custo com custo um pouquinho mais elevado, porém sem multas por atraso. Conflito sobre o local de armazenagem, pressão junto a armadores para que os mesmos evitem fazer rolagem, deixando os contêineres armazenados no armazém ao invés de terminal aos custos do exportador. Ameaça de não pagamento de custos adicionais envolvidos. Pressão junto a armazéns para que os contêineres vazios sejam retirados o quanto antes, evitando o risco de indisponibilidade e saturação dos terminais. Diminuição da armazenagem de Redex, que é o problema da Receita Federal dos armazéns. Auxílio junto à Receita Federal aos armazéns que queiram pleitear a ser Redex como contrapartida da garantia de armazenamento. Avaliação de incentivo financeiro para bancar parte das reformas solicitadas e até pagar o seguro específico contra incêndio como contrapartida de garantia de armazenamento. Incentivo a armazéns gerais para que esses se tornem Redex. Procurar por outra solução de armazenagem. Então, por exemplo, um pulmão de armazenagem em Anápolis, Contagem, ou outros portos, né? Paranaguá, Itapoá, Salvador, Itaguaí. Isso, inclusive, algumas dessas alternativas já estão sendo colocadas em práticas com alguns efeitos, com alguns resultados bem promissores, tá? Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado aqui em Santos, porque, tudo bem, a gente vai continuar sendo o porto principal exportador, mas talvez a gente não se beneficie tanto desse boom das exportações que vai ter no futuro, se a gente não começar a atuar mais fortemente aqui em Santos. Os exportadores traders devem avaliar a possibilidade de investir em armazém Redex em localizações estratégicas, tá? Em raio de até 100 km do porto. Insuficiência dos fiscais do mapa, atuação em conjunto com outras associações para pressão sobre o mapa para a contratação de mais fiscais para o Porto de Santos. Melhorias sistêmicas também, mapa Vigiagro, né? Pressão para ampliação da digitalização de processos, exemplo da eficiência elogiada e premiada no T Conservador, e pressão para ampliação do escopo de inspeções remotas nos contêineres de algodão, visando aumentar a produtividade e agilidade nos processos de exportação. Por fim, aqui, problemas na recepção dos fardos. Então, nas transportadoras, procura por outra solução de armazenagem além da cesárea para cargas ferroviárias. Atuação em conjunto entre armazéns e transportadores para que os primeiros fixem janelas de recepção de fardos e as segundas cumpram as mesmas, com multas para a parte que não cumprir o acordado. Com o transportador ferroviário e a autoridade portuária, atuação em conjunto com a Brado para nova ampliação de capacidade de estufagem de embarque ferroviário no terminal de Rondonópolis, visto que é onde embarca o maior volume de algodão na ferrovia. Avaliação de incentivo financeiro para o aumento da capacidade ferroviária, vagões, locomotivas, contêineres, como contrapartida à garantia de carregamento e transporte. E atuação em conjunto com a ATP, com a autoridade portuária e a BTP para a implantação de um ramal ferroviário no terminal BTP. Atuação junto à Brado Rumo para que agilize e dar entrada na Receita Federal e homologar as rotas ferroviárias Rondonópolis, Santos, Anápolis, Santos com as suas autorizações DAT. Se eu não me engano, pagou o Rondonópolis conseguiu agora, né, virar Redex, né?
ou seja, para que possa, de fato, transportar uma carga exportada até a zona primária para o embarque internacional nos terminais portuários em Santos. Bom, nós também fizemos uma avaliação de como a gente via cada um dos terminais potenciais, né? Então, aqui Santos Brasil, BTP, DP World, e aí também em outros portos, Multirio, Rio Brasil, Sepetiba, o Tecon, o TCP, o Itapoá em Tecon. E a gente avaliou algumas coisas, como a possibilidade de fazer ovação em área primária, o armazém, você tem os armazéns Redex na retroárea, o transit time até a Ásia, se é mais rápido ou mais demorado, o uso da capacidade atualmente, se tem folga ou não, né, se tem disponibilidade ou não, o calado atual, o acesso ferroviário. Tudo isso fez com que a gente, com uma série de parâmetros e pesos aqui, a gente acabasse dando notas, né, e a gente vê que, apesar de tudo, o Santos ainda está com notas boas, né, mas já temos alguns players muito interessados e muito próximos de Santos. Tá? Players como o Sepetiba Tecon, como o próprio Itapoá ou TCP. E da mesma coisa quando a gente olha lá para cima, né? Tecon Salvador, Tecon Suape, o Tecon Fortaleza, PECEM também com grandes valores. Então, existe sim a possibilidade de ter alternativas a Santos. Tá? Bom, em suma, para terminar minha apresentação aqui, o Porto de Santos ainda é o principal porto exportador de contêineres do Brasil e a melhor alternativa para o algodão do Mato Grosso e do Mato Piba, para a maior parte dos baricentros estudados. Uma coisa que eu não mencionei aqui, mas falando rapidamente, a gente avaliou uma série, acho que foram 6 lá no Mato Grosso, e eu acho que também 5 ou 6 baricentros diferentes de produção de fardos de algodão, e avaliamos as alternativas logísticas e os custos logísticos para cada um deles, passando por Santos ou passando por todos os outros portos possíveis, para ver se realmente quanto a mais custaria passar por outros portos ou não. Né? Então, isso a gente ainda viu que Santos ainda é o mais interessante. No entanto, os atuais problemas enfrentados pelos exportadores de algodão em Santos estão atrapalhando o bom andamento da logística e encarecendo o custo de transportes. Entre os principais problemas enfrentados, verifica-se a redução da janela de embarque nos terminais portuários, o atraso frequente dos navios, o conflito sobre o local de armazenagem dos contêineres estufados, a diminuição do número de Redex, a insuficiência de fiscais do mapa e problemas na recepção dos fardos e dos contêineres. A Abrapa, em parceria com as associações produtivas, locais, traders e produtores, deve procurar associações de exportadores e outros setores que utilizam os terminais de contêineres para atuar em conjunto de forma a colocar mais pressão sobre armadores e terminais portuários, já que os problemas afetam a todos os setores exportadores. Além disso, deve atuar junto à Receita Federal para ampliar o número de Redex e junto ao mapa para aumentar o número de fiscais disponíveis no Porto de Santos. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Obrigada, Fábio Olivier. Eu vou fazer um extra pauta aqui com a anuência da ANEA e da Abrapa, para um problema que eu considero importante e que a Autoridade Portuária de Santos poderia contribuir decisivamente para isso. A Autoridade Portuária de Santos, muito elogiada, está fazendo um belo papel, mas tem que melhorar muito mais. Nós temos problemas sérios de acesso aos terminais portuários. E aí, tanto os ministros como as autoridades sempre anunciam investimentos que vão ser feitos nas rodovias, nos acessos, em viadutos, aquilo ali. Mas isso tudo a longo prazo. Nós precisamos ações de curto prazo, para amanhã. Nós precisamos resolver para evitar que as carretas tombem nas rodovias urbanas. Né? E não pode mais se esconder desse movimento extraordinário das exportações brasileiras. Só nesse último ano foram 90 novos destinos que foram adquiridos pelo Brasil. Quer dizer, nós estamos vendendo muito bem o Brasil lá fora, estamos conquistando os novos mercados, estamos trazendo mais e mais carga para portos brasileiros, principalmente para o Porto de Santos. E nós precisamos de uma resposta, mas não é uma resposta de longo prazo, mas uma resposta de curtíssimo prazo. E não adianta se esconder, não, isso cabe à Prefeitura, não, isso cabe ao Ministério dos Transportes, não, isso cabe principalmente à Autoridade Portuária de Santos, que é que está colocando efetivamente dinheiro no bolso com as exportações. Eu vejo o balanço anual da Autoridade Portuária de Santos, um balanço fantástico. E hoje à tarde, o diretor
da Autoridade Portuária de Santos vai fazer uma apresentação. Eu gostaria que falasse um pouco sobre o curto prazo, não sobre as ações de longuíssimo prazo. Vai fazer um túnel, vai fazer não sei o quê, mas tudo 5 anos para frente, 10 anos para frente. Nós precisamos de ações imediatas. E são ações, se conversar aqui com a associação comercial, com os diretores da associação, todo mundo sabe a receita do bolo. Então, vamos tentar agilizar isso. Eu vejo o próprio ministro Silvio Costa, de Portos, dizer, não temos recursos disponíveis para fazer investimento. Então, vamos tratar isso como emergencial. Quer dizer, nós temos outro problema sério de segurança. Não é mais possível se deixar os caminhões sendo assaltados, os motoristas de caminhão sendo atacados, entendeu? Os caminhões sendo incendiados, né? E não temos nem áreas de manobra ou áreas dignas para que, efetivamente, esses caminhões possam pernoitar. Então, são ações de curtíssimo prazo que possam ser tomadas. Então, veja o que acontece. As exportações vão se sucedendo, os mercados vão sendo abertos. O Brasil, principalmente nessa questão alimentar, é o pátio do mundo, né? Como a China representa para a metalurgia, metal mecânica, o Brasil, para os alimentos, é o pátio do mundo, né? Nós vamos continuar sendo grande nisso, cada vez melhorando mais, cada vez mais tendo fitossanidade. Então, precisamos, efetivamente, que, principalmente a autoridade portuária, que tem um staff digno, que tem muita gente que pode discutir isso, pense isso não no longo prazo, mas no curtíssimo prazo, para que nós possamos ter as soluções de segurança. Por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo podia ter aqui na Lemoa um posto avançado, sei lá, uma delegacia, e constantemente estar vigiando aquela área, porque são milhares de caminhões por semana, né? E as pessoas sendo atingidas continuamente, os motoristas sendo agredidos, sendo roubados, os caminhões sofrendo perdas, entendeu? Então, isso não requer um planejamento de longo prazo. É sentar a Autoridade Portuária de Santos lá com o comando da Polícia Militar de São Paulo e resolver esse problema, que é um problema pontual. Esse é apenas um exemplo que eu estou dando. Então, eu vejo que tem um papel importantíssimo da Autoridade Portuária de Santos. Estamos aí para colaborar com os debates, com as instituições, entendeu? Com o enfrentamento disso, mas precisamos algumas ações imediatas de curto prazo. Obrigado, desculpe por atrapalhar o evento aí. Bom, gente, para deixar um pouquinho mais animado, acho que o Pagou já começou essa parte. Até às 11 horas a gente pensou em abrir para perguntas, comentários. Então, quem quiser puxar primeiro, acho que antes de trazer os outros, eu gostaria de convidar o Márcio, o seu Miguel, o Breno para vir aqui na frente também, para não ficar, né, sozinho aqui recebendo, mas acho que quem quiser, só levantar a mão que a gente passa o microfone para comentários e também introdução aí dos temas. Estão com medo. Olha, eu queria fazer um comentário, e aí já de forma bem específica, e parabenizar todas as apresentações. É incrível, eu opero no mercado de café, e as dores são as mesmas. É simplesmente pegar a mesma apresentação e mudar o nome de algodão para café. Mas, de forma bem pontual, algo que a gente está discutindo com a alfândega e também com a autoridade portuária, nesse sentido de a gente começar a ter melhoras de curto prazo, é permitir que uma carga que venha de uma área de Redex, eu costumo falar muito que o fluxo de pessoas é o mesmo como o fluxo de carga. Hoje, nos aeroportos, você tem um pré-cadastramento de algumas pessoas que têm um fluxo facilitado. A mesma coisa com a carga. Então, nós estamos pleiteando, não necessariamente que o terminal tenha que fazer um investimento físico, mas que uma carga que venha de Redex tenha, sim, um agendamento dedicado, tenha uma janela dedicada, para que essa carga tenha um fluxo facilitado. Então, isso não atende só
atende a agenda de todos as cargas de containers. Então, é algo que a gente está discutindo aqui mais no curto prazo. Bom, sobre esse problema crônico aí da estrutura do Ministério da Agricultura, a gente tem tido muito apoio do Vigeagro, do secretário de Defesa Agropecuária, do próprio ministro, para tentar amenizar. E acabei de ver aqui no meu celular, o ministro está convocando diversas cadeias, e todas que têm uma importância muito grande para o agro, para uma reunião na terça-feira, para pensar 2025. Então, o que a gente levar daqui, vou passar para o presidente Schenkel, que vai estar presente nesse café da manhã com o ministro, e a gente apresentar. É lógico que, quando se fala em aumentar o número de auditores, leva tempo. Ou, da forma mais fácil, seria remanejar, que, segundo eles têm demonstrado, está no limite, a estrutura do Ministério. Não acompanhou o crescimento do agro brasileiro como um todo. Fazer concurso leva um tempo até colocar gente no campo. Então, acho que eles buscarem também soluções. Deve ter formas de terceirizar ou habilitar outros entes aí para atuar. Mas, só para dar uma informação de que é bem próximo agora, no dia 12, né? 12. A gente já pode levar isso na agenda do algodão. Vai estar o café, citros, carnes todas lá nessa reunião. Então, começar a discutir logística com o governo federal, através do mapa também, problemas que implicam o Ministério da Indústria, Comércio, Desenvolvimento, tudo que possa ser canalizado pelo próprio Ministério da Agricultura, além da questão sanitária. Dentro dessa linha, eu acho que é muito importante o que o Olivier e o Pagô trouxeram, do enfoque nos problemas de curto prazo, que às vezes não precisam de tantos recursos. O volume de exportação gera dinheiro, gera recursos, dinheiro tem para pagar 10 ou 20 funcionários para agilizarem o trabalho deles. E realmente deixar as questões de longo prazo, infraestrutura, que tem que acontecer, mas é prioritário atacar essas questões de curto prazo. Hoje à tarde vai ser muito interessante ver o que o MAPA e o Ministério da Fazenda sugerem, a Receita Federal, nesse sentido, o que pode ser feito. Eu acho que o principal objetivo que nós temos é procurar formas de colaboração de todos os setores nesse sentido. E também a sugestão de as associações de exportação trabalharem algumas agendas em conjunto, eu acho interessante. A gente pode conversar com o pessoal do café e do açúcar, Santana, e ver o que a gente pode também, vamos dizer, o agronegócio que usa a carga containerizada, que é uma diferença da carga granel, mas que aí nós temos problemas comuns de todos esses que foram traçados aqui. O que a gente pode fazer em termos de pressionar armadores, governo, agências, para melhorar todo esse fluxo do processo, né, nessas questões pontuais que estão sendo levantadas. Então, acho muito bom e importante que nessa conversa com o Ministério da Fazenda que seja feita essa distinção, né? Questões de curto prazo que melhorariam muito, porque as safras estão aumentando a cada ano. A gente viu as projeções da Conab, todo o Brasil, a única certeza é que a produção agrícola vai seguir aumentando. Então, acho muito importante essas iniciativas também. Agora, vendo as notícias chegando, todas com a eleição do Trump, acho que nós temos que nos preparar, porque se o Trump mantiver a política de isolamento da China, nós vamos crescer, né? Isso é bom. Eu acho que temos que ver do problema aí um lado bom, e o lado bom para nós talvez seja um estímulo. Só que temos que nos preparar para isso, né? Olá, pessoal. Eu sou a Silvia Glosa, da Singenta.
Eu concordo com as palavras do Pagô, que a gente precisa realmente, complementando também as palavras do Miguel, verificar soluções a curto prazo, né? Porque o Brasil está grande, a gente está muito grande no algodão, né? Falando especificamente de algodão, em outras commodities também, mas não adianta a gente só pensar realmente a longo prazo, né? A gente está vivendo hoje um caos logístico gigantesco aqui no Porto de Santos, né? Onerando aí todos os custos de operação, e o exportador sempre fica com a maior fatia desses custos adicionais, né? Sejam eles tradings ou os próprios produtores que exportam também no FOB. Então, acho que realmente é um momento de união. Gostei também da sua palavra, Carlos, que a gente precisa se unir como setor para tentar melhorias em toda a cadeia do algodão, né? E soluções simples, às vezes. Por exemplo, faltando container, né? A gente está vivendo um momento de crise de falta de container, e a gente escuta de alguns armadores que são os dépots que não estão dando conta de repararem os containers para deixarem aptos para exportação. Então, é uma solução simples. Coloquem mais dépots, não sei, alguma solução mais simples que a gente consiga ter esses containers aptos e prontos aí para exportação, né? E, ao mesmo tempo, a gente viu reportagens também, matérias do pessoal da importação com dificuldade para conseguir entregar os containers da importação. Então, assim, está havendo uma falta aí de comunicação, de conversa, enfim. Mas a gente precisa pensar a curto prazo, porque até a gente ter esse STS-10, até ter novos terminais, vai demorar muito mais tempo, as produções vão aumentar cada vez mais, como que a gente fica até lá, né? Então, acho que é um momento de reflexão que a gente tem que ter de pequenas ações já a curto prazo para tentar realmente uma solução para isso. Obrigada, pessoal. Bom, meu nome é Eduardo Lopes, eu sou aqui da Associação Comercial. A gente tem falado bastante aí do STS-10, mas vamos colocar um pouco de otimismo. Importante destacar o seguinte, que os terminais existentes, eles estão ampliando as suas capacidades. Tá? Então, enquanto não acontece o STS-10, nós vamos ter algumas ampliações de capacidade. Então, a Deep World está fazendo um investimento, já na virada do ano, a capacidade do seu terminal vai acrescentar aí uns 500 mil TEUs por ano. A Santos Brasil anunciou que está adiantando seus investimentos, também vai colocar uma capacidade adicional à disposição, assim como também a BTP, que recentemente renovou a sua concessão, ela própria também vai aumentar a sua capacidade, até dentro dos seus planos, até ela está demolindo o seu prédio administrativo que está na área operacional e vai tornar, então, essa área operacional. Então, algumas melhorias realmente acontecem. Mas é importante, também de tarde, a gente vai ter aqui o Ministério da Agricultura, o Roberto, a gente testemunha aqui localmente, ele tem feito um esforço muito grande dentro das suas limitações para procurar atender, mas a gente tem um problema estrutural grave, que é a falta de fiscais. A alfândega vai falar também da questão do REDEX, vai falar até das dificuldades, o que leva, às vezes, a alfândega a descredenciar alguns terminais, na contramão das necessidades, quando todo mundo quer que cresça. Infelizmente, a alfândega, por algumas razões, precisa descredenciar REDEX. Nós vamos ter também os armadores falando, e finalmente, então, a autoridade portuária, que vai dar o grande fecho, né? Então, esse nosso encontro aqui tem por propósito exatamente isso. Nós criamos uma agenda. Daqui saímos, né, com pautas, e como essas foram colocadas. Nós podemos também chamar outras entidades e junto lutarmos aí por objetivos comuns. Obrigado, Eduardo. Dentro dessa linha, Eduardo, lembrando a todos que esse é o primeiro Cotton Day de Santos. Então, eu acho que daqui a um ano,
com certeza a gente vai ter a reedição desse evento e vai ser uma questão importante ver o que mudou, o que a gente consegue mudar daqui até lá. E para a gente ir medindo o sucesso de alguma forma, que a gente espera que possa acontecer, como foi feito no caso que o Fábio mencionou, da melhoria da chegada dos contêineres lá na Turquia 2 anos depois, né? Então, o objetivo é a gente sentir, implementar o que for possível e poder sentir as melhoras que vão acontecendo. E medir também, né? Bom dia a todos, eu sou Josias da Alfa Trans e eu queria fazer aqui uma provocação a respeito do pátio de triagem para os caminhões. Acho que a gente está sofrendo muito com isso, todos acabam pagando essa conta, é um trauma, é um terror falar de diária, com tanto produtor quanto trade, e eu acho que a gente deveria aqui, junto com o trader, o Estado e o próprio Ministério do Transporte, a gente fazer um consórcio para criar um pátio de triagem no interior de São Paulo, que dá para aproveitar tanto os caminhões do Mato Grosso quanto da Bahia, do Goiás. Então, acho que eu deixo aqui essa provocação para a gente criar essa solução. Caminhões ficando 7, 8 dias esperando janela, e quando libera a janela, acaba perdendo porque não consegue chegar a tempo, porque está longe ainda do terminal. Então, eu deixo aqui essa provocação a todos. Obrigado. Estamos provocados. Mais alguém? Senão a gente já vai para a próxima palestra, então. Só está tímido ainda de manhã. De tarde acho que vem mais perguntas. Obrigado, gente. A gente vai continuar para a próxima palestra, então.